sobre o que você está fazendo, Luiz Pereira? Não, não, não. De hipótese nenhuma. Porque eu também que estou em paz com a justiça. Essas crianças viviam na rua e que erro que eu vou pagar na justiça porque eu tirei elas e elas têm que voltar de novo para a rua. Eles dizem que elas têm... lugar de criança não é na escola? Essas crianças que eu tenho, senhor, essas que não vão para a escola, eram de pessoas drogadas. Elas já não iam para a escola antes. Eu tirei elas da rua, elas eram esquecidas. E elas hoje se encontram em casa. Eu mesmo disse para o próprio conselho tutelar. Eu disse para ele que sim, se eles poderiam ir lá, botar elas na escola, no colégio, porque eu não tenho nada contra. Enquanto os outros adolescentes, alguns que se encontram lá, como essa falou, nesses últimos dias, né, ela tirou o menino do colégio. Mas você diz, por incentivo seu, eu digo, não, de hipótese nenhuma. Eu sou um cumpridor da lei de Deus. E eu não quero baderna nem confusão. Eu estou apenas para falar a verdade. E a verdade tem que ser dita, mesmo que doa. Você não teme, por exemplo, ser preso? Não. Porque o servo de Deus, ele já é profetizado assim. Ele disse que todas as pessoas levantariam calúnias e defamação por você fazer o bem. Você seria chamado até de impostor por fazer o bem. Agora, como é que nasceu a sua história com essa pregação que você faz? Quando é que começou isso? Olha, isso começou em 2009. Em 2009, eu me encontrava no Parque Universitário mesmo, com uma mulher, 19 anos de casado. Eu tinha uma vida, como a gente diz, eu tenho uma vida que pedia a Deus, apesar de a gente estar desagradando a Deus. Mas era isso que eu dizia, como todo mundo diz. E eu recebi a visita de um anjo do Senhor. Eu estava dormindo e eu ouvia uma voz, era como se eu falasse comigo mesmo. E eu levantei. E quando eu levantei, eu olhei do lado da cama e eu encontrei um senhor sentado. E eu virei as costas e eu fiquei com medo, eu tremi muito. E para mim era como se eu estivesse perdendo o fôlego, né? Mas ele falava o seguinte: eu vim buscar o que você sempre deu para Deus, eu esqueci o que eu dei para Deus. E ele disse, você sempre ofereceu o seu corpo como instrumento do Senhor. E ele precisa usar você. O senhor se considera um escolhido? Sim, eu me considero sim um escolhido de Deus, porque eu só trabalho e só faço a vontade de Deus. Somente isso. E a vontade de Deus é que a gente tome de conta de ovelhas perdidas. E então, é isso em 2009, você começou um trabalho de convencimento das pessoas para buscarem a Deus. Agora, isso é um trabalho religioso, mas junto com isso, também a ideia de que amanhã o mundo vai acabar, as pessoas serão arrebatadas. O que exatamente vai acontecer amanhã? Desde 2009 que eu falo essas mesmas coisas. Já estive andando nesse Brasil inteiro aí com a oportunidade que Deus me deu. Né? E eu falo para todas essas pessoas, em meio dos pequenos, né? E falando para ele que o reino dos céus é dos pobres ainda hoje está sendo massacrado por muitas pessoas. E eu falo para ele sobre trevas, noites escuras, que todos nós sabemos que Cristo diz, nessa noite vai ter dois no campo, um fica, outro sai. Quem estiver em cima do telhado não desça. Ele diz que nesta noite o povo correrão atrás da morte, nem a morte o quer. Eu só estou profetizando e dizendo o que vai acontecer. Só porque esse anjo veio avisar, em 2009, que eu disse a data. As pessoas acham estranho, ele diz, ninguém consegue saber a data, somente o Pai que está no céu, mas foi ele que mandou avisar. Exatamente, essa é uma questão. Se você demonstra um conhecimento e até um discurso coerente em tudo que diz respeito ao cristianismo. É o cristianismo levado à sua raiz mesmo. Agora, o mesmo evangelho, a Bíblia, ela diz claramente que não haverá uma revelação a ninguém sobre o dia do arrebatamento. E por isso que existe essa orientação de orar e vigiar. E um dos sinais, justamente, dos falsos profetas seria justamente essa manifestação pública de que o arrebatamento aconteceria em determinado dia. Já houve outras vezes na história, tantas vezes, né? Já houve outras vezes, inclusive. Então, anunciaram o fim do mundo várias vezes e o mundo nunca acabou. Então, já que esse dia não será revelado a ninguém e que todos têm que orar e vigiar sempre, por que essa revelação seria feita justamente para você? O próprio Senhor Jesus Cristo, nas Escrituras, ele disse, quanto a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, somente é o Pai. Mas ele disse, mas quanto ao fim, se eu não abreviasse esse dia, ninguém se salvaria. Mas por causa dos meus eleitos, eu abreviei esse dia. Eu estou falando do fim, de tudo isso, do fim de um povo. Aí você diz, e quanto Cristo? Eu digo, desde 2009, que nós vem orando e vigiando todos os dias e todas as horas. Porque a casa onde eu se encontro, se você chegar lá 1 hora, 2, 3, 4 horas da manhã, sempre tem gente do lado de fora vigiando, porque nós não sabemos o dia nem a hora.
Ao contrário de muitos religiosos, ele marca o dia de fazer as vigílias e o outro dia. Nós fazemos todos os dias essa vigília, porque eu creio que Cristo, nesse de hoje e até amanhã, provavelmente, porque eu não sei o dia nem a hora, mas eu creio que ele está para aparecer. Quantas pessoas Então não vai ser mais amanhã? Eu estou falando da vinda de Cristo. Da vinda de Cristo. Né? Provavelmente. Mas o arrebatamento é amanhã. Isso, com certeza. Porque... E como é esse arrebatamento? Como é que na prática, como é que isso acontece? As pessoas vão subir ao céu, os bons, os maus vão ficar. Quem ficar aqui, esse mundo que a gente conhece, de carne, osso, pedra, vai acabar, como é? Olha, o mundo acaba, você diz por quê? Porque em seguida a besta reinará. E todos aqueles que aqui ficar, acabou para eles. Por quê? Porque não tem mais cristão, não tem mais pessoas. E aqueles que ouviram a verdade e se tornaram cristãos, receberam um batismo cristão, esses vão ser perseguidos por não querer botar a marca da besta. Porque a marca da besta, a pessoa só vai comprar, vender, botar gasolina, usar o que tem, se botar a marca. Então nós vamos ser, as pessoas que aqui ficam vão ser sujeitos a Satanás, a essa besta. Porque até aqueles que não botar... Isso que está aqui hoje, o mundo hoje vai ficar dominado por Satanás. Isto. E alguns vão subir. Vão. Quem vai subir? Essa subida quer dizer o quê? A carne morre? Não, não. O próprio Senhor Deus veio dizer que ele matou isso. Ele disse, eu acabei com a morte. Cristo, quando morreu, ele venceu a morte. Ele diz, todos aqueles que nele crê, jamais morreria. O próprio Senhor Deus diz que tiraria nós aqui um arrebatamento, e nós não morreríamos mais. Eu estou dizendo, todos aqueles que receberam um batismo cristão, que eu digo que eu tenho um dom do batismo, não tenho prova, porque é feliz daqueles que não vê. Cristo diz que no momento que você recebeu o batismo cristão, você se tornou santo, porque tudo aquilo foi apagado. Isso dá direito a você, um arrebatamento santo. Você se torna santo quando você nasce de novo. Ele diz, todos aqueles que quiserem ver a Deus têm que nascer da água e do Espírito. Mas, seu Luiz, tente explicar aqui para o nosso telespectador, de fato, o que acontece. No arrebatamento, a pessoa morre, a pessoa... o que acontece com a carne, com a pessoa? Olha, nós lá, desde 2009, é difícil o povo crer, acreditar nisso, porque desde 2009 que eu trabalho a santidade das pessoas. As pessoas lá em casa, todos aqueles que você vê, é impressionante eu dizer isso, mas eles vivem na santidade, sim. Eles não fazem nada que faça pecar. Lá dentro nós temos até fiscal do pecado. Não é impressionante isso, mas todas as pessoas lá só vivem somente para Deus. É tão provável que do dia primeiro, o próprio Deus, né, o anjo veio e disse que do dia primeiro até o acontecimento, todos teriam que ser virgem. Você diz, como ser virgem? Porque lá tem casal, e eles ficaram com as mulheres como os homens ficam. Sim, com certeza ficaram. Ele vivia o segundo a carne. Mas o próprio Cristo disse para nós fazermos uma aliança com ele. De quê? Uma aliança de virgindade, porque quando Cristo vier, ele vem como noivo, e aquelas imprudentes que ficaram, somos nós, Luiz, e ele quer nós fazendo isso. Luiz, se amanhã, 4 horas da tarde, não acontecer nada, continuar tudo do jeito que está. Amadeus, essa pergunta que você sempre me fez, desde 2009, as pessoas em vários lugares que eu andava, eles sempre me perguntavam, e eu creio que os repórteres sempre foram lá. Não é... Essas são uma pergunta de uma dúvida, se não acontecer. Eu digo para você que eu não trabalho em cima do si. Desculpa eu lhe dizer. Não, pois não. Está entendendo? Mas eu tenho certeza do acontecimento. As pessoas serão arrebatadas. Agora sim, você falou que... E a própria Bíblia diz que as pessoas que foram separadas para viver o Evangelho, elas serão arrebatadas, são os santos. Agora, esses santos estão aonde? Estão só lá? Na sua casa, 63. São só 63 pessoas, ou nós aqui, eu, Amadeu, ali, todos podemos ser arrebatados também? Se eu dizer uma coisa para você, não são só esses 103. Como eu disse para você, nesse Brasil eu estive andando, principalmente nos lugares menores. Eu falava com alguém daquela casa, olha, ceda esse lugar e vivam para essas pessoas. Sejam fortes, botem essas pessoas necessitadas e trabalhem. Eu estive em Alga Lins de Goiás, lá eles estão fazendo esse trabalho. Em São Luís tem pessoas, Coelho Neto, muita gente, aqui em Altos mesmo. Tem pessoas vivendo somente para Deus. Pessoas que deixou álcool, deixou bebedeira, deixou todas essas coisas. Quanto a sua pergunta sobre vocês aqui que se encontram, que diz todos que estão aqui. Eu digo para vocês que para entrar no reino dos céus, nós temos que nascer de novo. O batismo. Mas se eu perguntar isso para vocês são batizados? Cada um diz sim, nós somos batizados. Desculpa a sinceridade, mas eu digo para vocês, o batismo de vocês são do mundo, porque quem batizou vocês adquiriu através de um estudo aqui no mundo. Então quer dizer que todos aqueles que estudassem poderiam batizar em nome de Jesus. Mas eu digo para vocês que o meu batismo, e de muitos aí,
né, que Deus enviou o anjo também nos 4 cantos do mundo, como diz as Escrituras, o batismo dele vem do alto, porque foi o anjo, somente quem vem do alto pode dar autoridade, Então, assim quem como quiser João se recebeu. salvar tem que se batizar com o Senhor, aqui em Teresina. Olha, tem muitos fiéis meus, aqueles mesmos que são pobrezinhos, aquela mulher que foi entrevistada agora, todos eles têm um dom do batismo. E está indo pessoas exageradamente lá se batizar, pessoas de vários lugares, pessoas do Maranhão, receber esse batismo. E quando a gente batiza, a gente diz, não, pode ir para sua casa, pode orar ocultamente no seu quarto, ninguém lá, as portas abertas, ninguém é sujeito a ficar lá dentro. Olha Mas eu aqui, garanto para vocês que sim. Eu tenho muita pergunta de telespectador. Eu estou vendo uma imagem aqui, Luiz, está na internet aqui. São imagens que aconteceram em outubro de 78, novembro de 78, quando centenas de pessoas, mais de 900 pessoas, foram levadas ao suicídio pelo pastor Jim Jones. Inclusive ele também se envenenou, mais de 900 pessoas morreram. É uma tragédia, uma coisa que a humanidade está na história. Isso pode acontecer amanhã com essas pessoas que estão lá com você? Não, de maneira alguma. Eu prego a ele o evangelho baseado principalmente nos 10 mandamentos. E no 10 mandamentos diz, não matarás. E isso são mais que eu prego. É tão provável que as portas são abertas. A justiça, de vez em quando, está lá. Eu digo, se vocês quiserem até dormir aqui de hoje para amanhã, instalar o que vocês quiserem aqui, revista, a casa é aberta, as portas, eu tirei até a chave de todos os quartos para que as pessoas não digam, tem alguma coisa escondida aí. Não, eu estou livre. Né? E vocês também podem ir. Aliás, nós temos, o Vinícius está lá, o Vinícius está ao vivo lá na residência, lá no Parque Universitário, na casa do Luiz, onde estão estas pessoas aguardando, né, o dia de amanhã. Enquanto a gente posiciona lá, eu quero a mensagem aqui.